Que bom nós estarmos juntos outra vez, em mais uma aula do curso O Livro dos Médiuns. Apesar de um encontro virtual, porque as aulas estão sendo gravadas, sem presença de público, e disponibilizadas todas as segundas-feiras, no horário de 20 horas. Nós estamos juntos, ligados pelo pensamento, ligados pelo sentimento, aos amigos espirituais, aos espíritos benfeitores que nos acompanham e que, junto a Jesus, cuidam de cada um de nós. E como acontece em todas as aulas, lemos sempre no início, antes da prece, algumas palavras do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje, as que nós trouxemos está no capítulo 24, item 2. Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois nada há de secreto que não deva ser descoberto, nem nada oculto que não deva ser revelado e aparecer publicamente. Palavras trazidas por Lucas, no seu Evangelho, capítulo 8, versículos 16 e 17. E palavras que nos fazem refletir sobre a chegada da doutrina espírita até nós, considerada por todos aqueles que já abraçaram a doutrina como a terceira grande revelação, retirando o véu que ainda encobria os ensinamentos trazidos até então. E chegou a doutrina, consolando, esclarecendo a cada um de nós, permitindo que todos tenham conhecimento da luz, do esclarecimento, porque nada deve ficar em secreto, nada deve ficar oculto. Tudo aquilo que é para o engrandecimento de cada um, para a evolução moral e espiritual de cada um, deve ser sempre revelado e aparecer publicamente, ou seja, para todos. E é dessa maneira que nós temos que agir no nosso dia a dia, possibilitando que todos tomem contato daquilo que vai ajudar a todos, que vai fazer com que cada um entenda o quão importante é filho amado de nosso Pai tão querido. E assim, então, envolvidos por essas palavras, aqui estamos, profundamente agradecidos por mais esse estudo, por mais essa oportunidade de aprendizagem, e que possamos aprender tudo aquilo que for necessário para a compreensão dos fenômenos mediúnicos, da mediunidade como um todo. Entender o quão importante é para nós todo esse conhecimento. E que possamos levar essa aprendizagem para todos, para nosso dia a dia. Graças a Deus. E
para que possamos continuar então com a nossa aula, nós vamos fazer uma pequena revisão de tudo aquilo que já foi visto até agora. Estamos na nossa aula 6, então já temos uma bagagem sobre tudo que já foi visto. E é muito importante essa recordação para que possamos seguir com o nosso raciocínio. Nós começamos com a ação dos espíritos sobre a matéria. As manifestações só podem ocorrer pela ação dos espíritos sobre a matéria. Já que o espírito não é uma abstração, não é um conceito qualquer, é um ser definido, circunscrito. E com isso tornou-se mais fácil compreendermos as manifestações físicas, que são aqueles efeitos como ruído, movimento, deslocamento de um corpo sólido. Esse efeito, essas manifestações podem ser provocadas, mas também podem acontecer independente da vontade. E aí aprendemos então as manifestações físicas espontâneas, que não se limitam a um simples ruído, a uma batida. São grandes perturbações, uma barulheira total, um movimento que até incomoda a todos que presenciam. E continuamos com a nossa aprendizagem no fenômeno do transporte, que é o transporte de um objeto que não existia naquele lugar e aparece no lugar. Vimos como isso tudo acontece. E para que possamos realmente compreender todas essas manifestações que já vimos, do estudo que nós já vimos, do que vamos ver hoje e do que vamos continuar a ver nas aulas vindouras, não podemos nunca esquecer da chave para a compreensão dos fenômenos mediúnicos. A chave está no perispírito. O fluido do médium aliando-se ao fluido do espírito desencarnado através do pensamento e da vontade, que são as duas potências, e no fluido cósmico que nos rodeia e que dá origem a tudo que é matéria. Essa é a chave para a compreensão dos fenômenos mediúnicos e que muito vai nos ajudar a compreender todo esse ensinamento. E hoje, então, nós vamos ver a videoaula 6, capítulo 6, manifestações visuais. Por coincidência, é a videoaula 6 e o capítulo 6, porque nem sempre vai acontecer isso, porque muitas vezes capítulos são condensados numa única aula. Dentro desse capítulo, seguindo o livro dos médiuns, nós vamos ver noções sobre aparições. Vamos ver ensaio sobre essas aparições, compreendendo mais profundamente sobre elas. Vamos conhecer alguma coisa que era muito conhecido na época de Allan Kardec, espíritos glóbulos, que hoje nem ouvimos falar, mas é muito importante nós conhecermos. E terminar com a teoria da alucinação.
Então vamos passar para a nossa aula, que são as manifestações visuais. Quem procurou o livro, quem leu, quem conseguiu ler, observou que Kardec inicia esse livro com respostas a perguntas feitas aos espíritos sobre manifestações visuais. E são várias perguntas que muito nos auxiliam nessa compreensão. Nós tiramos algumas delas para que possamos seguir adiante. Os espíritos podem se tornar visíveis? O que vocês acham? Sim, podem se tornar visíveis durante o sono, principalmente. Qualquer espírito? Ou será que depende de uma evolução? Todos podem, mas há necessidade de uma permissão. E também deles quererem se tornar visíveis a nós encarnados. Qual é o objetivo desses espíritos? Aqueles que têm boa intenção. Qual o objetivo deles? Consolar. Provar que existem, que estão por perto, muito mais perto do que podemos imaginar. Aconselhar. E muitas vezes até pedir ajuda para alguma coisa que haja necessidade. E os de má intenção? Qual será o objetivo deles? Assustar, aterrorizar, provar que eles existem. Mas é importante nós lembrarmos sempre que mesmo que a intenção não seja boa, muitas vezes a consequência é boa, traz um bom resultado. Pela aprendizagem que possibilita aqueles que presenciam essa presença. E por que será, então, que é permitido que vejamos espíritos? Que eles podem se tornar visíveis? Muito bem. Mas por que é permitido que vejamos esses espíritos? Para dar ao homem uma prova de que ele não morre, continua a viver e conserva sua individualidade após a morte. Isso é muito importante. E quem não leu, procura ler depois da aula, para que possa entender realmente, de uma maneira total, manifestações visuais. Porque vai passar a entender que manifestações visuais são aquelas onde os espíritos se tornam visíveis. Mas eles se tornam visíveis. Nós podemos ver. E como será que nós podemos ver? Podemos ver de várias maneiras. Podemos ver pelo desprendimento. Durante o sono, quando nos desprendemos do corpo, temporariamente, continuando ligados pelo cordão de prata, podemos ver com os nossos olhos físicos, nossos olhos orgânicos,
não mais dormindo, e podemos ver também com os nossos olhos da alma. Porque muitas vezes, acordados, quando presenciamos algum espírito, com nossos olhos orgânicos, muitos procuram fechar e continuam vendo, porque estão vendo com os olhos da alma. E assim, então, nós vemos que, durante o sono, podemos reencontrar com aqueles conhecidos, parentes, aqueles nossos entes que já não estão mais fisicamente ao nosso lado. Que o que convencionou-se chamar de visões. Mas podemos ver também quando nós estamos acordados, despertos, no estado de vigília, o que se deu o nome de aparições. No estado normal, que acontece muito com o vidente, o que não exclui que cada um de nós, que possamos, nós todos, ver também, vez ou outra, por alguma necessidade, aquele espírito. E qual das duas é mais comum? As visões ou as aparições? As visões, claro, com muito mais facilidade, através dos sonhos. E que tipo de sonhos são esses? Uma visão atual do nosso dia a dia, daquilo que acontece no nosso dia a dia. Por exemplo, nós estamos fazendo algum trabalho com alguém e ao dormir nós sonhamos que estamos fazendo esse trabalho, continuamos a trabalhar e percebemos a presença de alguns daqueles que trabalham conosco, que também estão separados momentaneamente do corpo físico. E no dia seguinte, quando nos reencontramos, comentamos sobre o que aconteceu e percebemos, nos encontramos durante o sono, com uma visão atual do nosso dia a dia. Pode acontecer também uma visão retrospectiva do passado. Algum acontecimento de que não nos lembramos, que ficou aparentemente apagado, ou uma visão retrospectiva de uma existência, às vezes até anterior, e que não compreendemos. Muitas vezes nós dizemos assim, eu sonhei com alguém que eu não conheço. Será que não? Será que já não fez parte do seu dia a dia? Os sonhos também podem ser um pressentimento do futuro, que são raros, muito raros. Nós é que muitas vezes, quando estamos preocupados com alguma coisa que sabemos que vai acontecer, um teste, um exame, ou até alguma situação feliz, um casamento, nascimento de uma criança na nossa família, nós temos alguns sonhos e que nós achamos que é um pressentimento de alguma coisa que não vai dar certo. Como é que pode? Nós temos que ter muito cuidado com isso. É muito raro que isso aconteça. São interpretações nossas.
Claro que temos inúmeros relatos de pressentimentos. Um deles, quando José recebeu um aviso de um espírito elevado, de um anjo, como ele chamou, aconselhando que ele fugisse com Maria e com o menino para o Egito, para fugir de Herodes, que estava procurando o menino para o matar. E completou o aviso, dizendo que ele só voltasse quando fosse novamente avisado para retornar. E aconteceu também, mais recentemente, com Abraham Lincoln. Abraham Lincoln foi assassinado num teatro. Dias antes, ele havia sonhado e comentou com aqueles mais chegados sobre o seu sonho. Mas mesmo assim ele foi ao teatro. Por que poderia não acontecer? Mas aconteceu exatamente como no sonho, com tudo aquilo que ele havia sonhado. Mas, de qualquer maneira, nós precisamos tomar muito cuidado com os sonhos. Uma atenção muito grande, porque os quadros que aparecem, aquilo que aparece no sonho, são mostrados em sentido figurado, interpretados por nós. Os bons espíritos vão nos mostrar boas coisas, vão nos dar bons conselhos, nos consolar. Mas aqueles espíritos mais inferiores podem nos mostrar quadros que vão nos induzir ao erro, a cometer algum erro, ao acordar achando que deveria fazer aquilo. Por exemplo, lisonjear qualquer coisa que estejamos fazendo. E vamos acordar achando que somos realmente o máximo. Com o nosso orgulho exagerado, com a nossa vaidade a toda prova. Mas por que será que nem sempre nós recordamos dos sonhos? Inclusive, muita gente diz que não sonha. Eu não sonho nunca. Sonha sim. Apenas não se recorda dos sonhos. Ou traz como recordação trechos. E às vezes trechos muito fugazes, muito rápidos. E acham que não sonham. E isso acontece porque o corpo físico dificulta o registro das impressões recebidas pelo espírito através do seu perispírito. O espírito está ali, com seu envoltório, com o perispírito, e registra aquilo que está vendo, que está observando, que está analisando. Ao voltar, o corpo físico muitas vezes dificulta esse registro. E aí o que vai acontecer? Raros, muito raros, são os espíritos habilitados a guardar uma lembrança integral de seus sonhos. A grande maioria recorda-se de trechos. E é muito bom, porque muitas vezes essas recordações criariam choques prejudiciais. Não estamos ainda preparados a lidar, por exemplo, com o encontro com alguém querido nosso que já retornou à pátria espiritual. Desnecessários, trazendo-nos algum conselho que não é adequado para nós.
E um conselho que nós podemos seguir é colocar, ao dormir, um caderno ou um bloco, lápis, caneta, e logo que acordar, anotar aquilo que veio à sua mente. Ainda uma lembrança do que foi sonhado. Mesmo que seja uma palavra, uma frase. Porque a lembrança passa muito rapidamente. E aí nós pensamos que isso não acontece. E algumas vezes também, os sonhos são muito incoerentes, complicados. Não tem, como nós dizemos, nem pé nem cabeça. E por que isso acontece? Por que eles são incoerentes? Por causa da recordação incompleta, justamente. E que muitas vezes são motivadas pelas perturbações que o espírito também experimenta. Nós recebemos do nosso dia a dia todas as sensações que são transmitidas pelo perispírito até nós e que nos traz muitas vezes perturbações e que nos prejudicam à noite porque não dormimos tranquilo. Uma interferência orgânica. Imaginemos comermos ao dormir uma lauta feijoada, um churrasco. Como é que nós vamos dormir? Nosso corpo cansado. Muitas vezes indisposto. Passamos uma noite tumultuada e se dormir com alguém próximo, e se alguém no dia seguinte diz logo: nossa, você teve algum pesadelo, porque você se mexeu, nós estávamos muito inquietos. Essa interferência orgânica, essa sensação, vai ser passada também para nós, através do perispírito. E acontece também um reflexo do nosso subconsciente. Um efeito de imaginação. Imaginar aquilo que não está acontecendo. Daí a necessidade de nós termos muito cuidado com os sonhos, com as revelações que achamos que nos chegam através dos sonhos. E isso nós precisamos entender que devemos encarar com naturalidade tudo aquilo que nos lembramos do sonho. É tudo normal. Nem muita euforia, nem muita tristeza. Encarar como um acontecimento. Devemos extrair os objetivos edificantes, aquilo que nós sentimos que é um ensinamento, que está nos mostrando alguma coisa de útil. Devemos também repudiar interpretações supersticiosas. Se eu sonhei com isso, vai acontecer isso. Se eu sonhei com aquilo, vai acontecer aquilo. Há até livrinhos, né, sobre isso. E o porquê é prejudicial? Porque nós acabamos, durante o dia seguinte, vivenciando essas interpretações, deixando de usufruir tudo aquilo que o dia está nos oferecendo. E pior, muitas vezes, contribuindo para que alguma coisa aconteça e ligamos logo àquele sonho. Daí a necessidade
do orar e vigiar, da sintonia espiritual. São as nossas preces antes de dormir, buscando o equilíbrio emocional, vivenciando amor, perdão, altruísmo, ligando-se a valores positivos, a espíritos superiores que muito nos ajudam e que nos fazem crescer espiritualmente. Orando, vigiando nossos atos, colocando-nos nas mãos dos nossos protetores, dos nossos benfeitores, porque já sabemos que vamos muitas vezes rever lugares, rever aqueles que não estão mais conosco fisicamente, estudar, mas também trabalhar, confiar neles, mesmo que seja um trabalho de ajuda numa zona mais negativa. E acreditar é porque já podemos fazer isso. É realmente se entregar. Porque a espiritualidade sabe como usar cada um de nós. Se acordamos tranquilos, satisfeitos, é porque aquela noite nos trouxe grande ajuda, independente do sonho, do que aconteceu. E se for o contrário, acordamos tristes, aborrecidos, zangados, cansados, exaustos. O que será que fomos procurar? Porque nos ligamos a quem nós queremos. E daí, então, com esse breve ensaio sobre os sonhos, né? Para que nós possamos ter uma ideia e já entender com mais profundidade, vamos passar para as aparições que nós que vimos no nosso início. O que são aparições? As aparições acontecem quando o vidente se acha desperto, acordado, no gozo da plena e inteira liberdade das suas faculdades. O vidente, que vê comumente, só aquele que vê frequentemente, né? É que tem essa mediunidade, a mediunidade da vidência, que nós vamos voltar a esse assunto quando estudarmos médiuns videntes. Mas pode acontecer por necessidade com qualquer um de nós. Porque nós vamos estar em contato com espíritos superiores, figura bela, nobre, serena, mas podemos também espíritos mais inferiores, que trazem algo de feroz, de bestial. Porque o espírito pode se apresentar na aparência que o faça reconhecível e segundo o seu desejo. Dessa maneira, nós vemos aparições vaporosas, diáfanas. Acontece muito em filmes, né? Aquela gaze, como se fosse uma gaze, alguma coisa ainda indefinível. Algumas vagas, imprecisas. Outras vezes, clarão, esbranquiçado, uma mancha
qualquer. E, muitas vezes, definido, mas só a parte superior. Frequentemente, as partes menos acentuadas são as partes inferiores, dando a impressão que aquele espírito está deslizando, está voando. Mas também pode acontecer de formas nítidas, um rosto bem definido e até semelhante ao de que quando encarnado. Quantas vezes alguém não se aproxima de nós durante uma reunião ou em qualquer lugar e nos diz: nossa, ao seu lado tinha alguém assim, assim, assim. E a lembrança vem logo à nossa mente, pela descrição. O espírito se mostrou quando era encarnado. Por quê? Para nos dar prova de que continua ao nosso lado, da nossa individualidade. E nós também temos aquilo que é conhecido como aparições tangíveis, que o próprio nome está dizendo, tangíveis. Essas aparições acontecem quando o espírito quer e pode se tornar visível. Ele pode revestir-se de uma forma mais precisa, com todas as aparências de um corpo sólido, a ponto de causar uma ilusão. E dar a entender, dar a crer que aqueles que observam que têm diante de si um ser corpóreo. E pode acontecer de tal maneira que, se forem tocados, pode senti-los resistentes e com o calor de um corpo vivo. Então, essas são as aparições. Nós vamos ver também algo que não é muito conhecido hoje em dia, porque era muito frequente na época de Allan Kardec. Espíritos glóbulos, ou moscas amauróticas, que, na verdade, é de uma doença chamada amaurose, que é inflamação da retina, que pode causar até cegueira. Era uma doença que, na época, não tinha para eles um significado, porque era uma observação incompleta, desconhecia-se o que nós conhecemos hoje. Então, a impressão que dava, como algumas manchas, alguma coisa na vista, é que eram espíritos glóbulos. Ilusões de ótica totalmente. Hoje em dia, nós já sabemos que devemos logo procurar um médico oftalmologista para que possa diagnosticar e nos mostrar realmente o que está acontecendo. São conhecidas aquelas moscas que eles chamam, né, de moscas volantes, suspensas no humor vítreo, naquele fluido viscoso que preenche o nosso olho, o globo ocular. Porque o perispírito é que é o princípio de todas as manifestações. É o seu conhecimento, a chave que permitiu toda essa explicação. O entendimento, a compreensão de todos esses fenômenos que nós vemos, para não termos mais ideias incompletas devido ao nosso desconhecimento. E nós trazemos a teoria da alucinação. Muito comum naquela época.
Hoje, bem menos. Mas ainda existente. Porque aqueles que não admitem o mundo corporal, incorpóreo, invisível, julgam tudo explicar pela palavra alucinação. Estão malucos. Antigamente internava-se até quase que imediatamente, né, nas casas de saúde que trabalhavam com isso, de choques. Pouco a pouco foi se entendendo que não era dessa maneira. Deve-se procurar, sim, uma ajuda profissional. Mas não é esse o tratamento que deve ser feito. São pessoas que tudo querem explicar pelas leis da matéria. Por medo, por ignorância, por alguma crença. Não quer porque não quer acreditar. Então prefere jogar tudo para a alucinação, para a loucura. Ainda vemos muitos casos desses. E depois de todo esse ensinamento, tudo isso que nós vimos, Allan Kardec deixa para o final do capítulo 2 perguntas que são importantes para que possamos fechar tudo isso que aprendemos. A primeira delas, as visões são sempre reais? Ou podem ser efeitos de alucinação? Visões durante o sono? Ou podem ser efeitos de alucinação? E o que nos dizem os espíritos? Algumas vezes são reais, sim. Encontramos, sim, aqueles de quem trazemos a lembrança. Mas algumas vezes nós ficamos chocados com alguma coisa que lemos, um filme que assistimos, alguma coisa de uma conversa. E levamos isso para dormir, impressionados com aquilo tudo que escutamos, que vemos, que vimos e que lemos. Então, olha o cuidado ao dormir. Procurar assistir filmes leves, uma leitura agradável, escutar uma música confortável, para que possamos, ao dormir, não levar conosco essa sensação. Acontece muito com criança. Criança assiste filmes, né, de terror para provar a elas mesmas que não tem medo. E repetem toda hora: eu não tenho medo, né, mamãe? Isso não existe. Mas guardam na lembrança isso. Então, procurar fazer com que eles não assistam esses filmes. Claro, sem deixar de procurar uma ajuda profissional que vai ajudar nessa hora. Porque o espírito, que é zombeteiro, ele sabe do nosso medo, daquilo que nós sentimos. E pode aparecer realmente de chifre, com garra, se divertindo muito, rindo da nossa dificuldade. Porque um bom espírito também pode, se houver necessidade, se apresentar com asas, se é essa ainda a minha crença, uma figura radiosa. Ele vai se apresentar da maneira como ele quer. E de acordo com a permissão recebida. Tudo tem uma explicação. E a outra pergunta: podemos chamar de aparições
aquelas imagens que frequentemente se apresentam quando nós estamos naquela madorna, né? Parece que dorme e não dorme, meio adormecido, que fechamos os olhos e até dizemos que não dormimos, mas pode haver um entorpecimento e o espírito se desprende e passa a ver o que não veria. Nossa, normalmente pode acontecer isso. E geralmente visões, porque houve um desprendimento. Mas também podem ser impressões de algum objeto, de alguma coisa que conservamos em nossa memória. Então, é sobre isso que nos é trazido esse ensinamento tão importante para todos nós, que são as manifestações visuais. E nós vamos continuar com o nosso estudo na próxima aula, acompanhando esse raciocínio. Aqueles que puderem, sempre é muito bom ler antes da aula o que vai acontecer, porque se torna mais fácil a compreensão daquela aula. Então, na próxima aula, nós vamos ver da bicorporeidade e da transfiguração, que nós já citamos quando nós vimos perispírito, mas vamos ver com mais profundidade. A cada capítulo, nós vamos adicionando conhecimentos à nossa bagagem. E é com uma alegria muito grande que nós vamos passar agora, depois da nossa prece, para uma conversa amiga, revendo amigos por alguns minutos, tirando dúvidas. E aqueles que não conseguirem tirar, podem mandar depois para a nossa casa, que na medida do possível todas as dúvidas serão esclarecidas. Sempre, sempre lembrando da mediunidade com Jesus. E assim, agradecemos, Senhor, por esses minutos que passamos juntos, envolvidos que nos sentimos pela espiritualidade amiga, aprendendo, aumentando o nosso conhecimento sobre mediunidade, sobre fenômenos mediúnicos, e que muito nos auxiliam na compreensão da nossa vida, fazendo com que possamos evoluir moral e espiritualmente. Sempre com muita alegria no coração. Graças a Deus.